Olá, irmãos, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos ler Juízes 6 e o título Juízes 6, do 25 ao 31. E o título é Perseguidos por fazer o que é certo. Naquela mesma noite o Senhor ordenou a Gideão: separa um dos touros do rebanho que pertence a teu pai, aquele novilho de 7 anos de idade. Destrua o altar de Baal, que também pertence a teu pai, e corte o poste consagrado à deusa Ácera, que está ao lado do altar. Em seguida, construirás para o Senhor teu Deus, no cume desse lugar forte, um altar bem preparado. Tomarás então o segundo novilho e o oferecerás em holocausto sobre a madeira do poste ídolo que terá derrubado. Então Gideão convocou 10 homens entre os seus servos e fez tudo quanto o Senhor lhe havia mandado. Mas, como ele temia muito a sua família e o povo da cidade para o fazer em pleno dia, ele fez durante a noite. No dia seguinte, bem cedo, o povo da cidade se levantou, e eis que a mesa da pedra de Baal havia sido completamente destruída. O poste sagrado que ficava ao lado deste altar tinha sido cortado, e o touro fora sacrificado em holocausto sobre um altar recém-construído. Comentaram então uns com os outros: quem fez isto? Eles procuraram saber, indagaram por toda parte e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Os habitantes da cidade intimaram a Joás: traze para fora o teu filho, ele deve morrer, porquanto profanou e destruiu a mesa de pedra consagrada a Baal, e derrubou o poste sagrado que estava ao lado deste altar. Joás, entretanto, declarou à multidão enfurecida que o rodeava: defendeis a Baal? É a vós que cabe o dever de vir em seu socorro? Portanto vos afirmo que qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se Baal é de fato um Deus, que a si mesmo se defenda, pois derribaram o seu altar. Irmãos, aqui Gideão, o Criador, encontra com Gideão e dá a missão a ele de tirar a idolatria do meio daquele povo que estava já sofrendo, porque exatamente estavam na idolatria. Então Gideão vai lá e obedece, e o povo agora quer matar Gideão, porque Gideão destruiu aquilo que estava trazendo a derrota para eles. Às vezes o Criador nos levanta para ajudar pessoas, às vezes levanta dentro da própria igreja, né? E fala: olha, faça isso. E revela alguma coisa pra gente que, às vezes até dentro da própria igreja, revela algo que não está legal, que o Criador não está gostando, e aquilo está trazendo derrota para dentro da igreja, para dentro da casa, enfim. E as pessoas que estão ali não gostam, porque se acostumaram ou acham que aquilo ali é correto, e começam a nos perseguir, porque agora nós falamos uma coisa que não foi muito agradável. Nós tivemos que ter alguma ação que o Espírito Santo mandou, que para essas pessoas não é muito agradável para elas. Mas é que a gente sabe que o Espírito Santo falou: olha, é por aqui que está entrando o demônio, é por aqui, é por causa disso aqui que eu estou te mostrando que a situação está feia. Eu quero que você desfaça isso. E é isso que a gente vai falar hoje. Existem situações, gente, que não tem jeito. Se você for ler o Antigo Testamento, os profetas eram caçados. Eu não estou nos comparando com os profetas que viviam naquela época, porque era a situação completamente diferente com os dias de hoje. Mas o que eu quero dizer é: aquele que é separado pelo Espírito Santo para fazer a vontade do Criador, principalmente nesses últimos dias, dentro ou fora do cristianismo, infelizmente será perseguido. Mas nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Criador mandou a gente fazer. Não se preocupe se você acha que tem alguma coisa de errado com você, de repente porque o Criador te levantou para falar alguma coisa, para mostrar alguma coisa que Ele falou: aquilo está errado, eu quero que você fale. E você levantou, falou, você foi lá, mostrou, não de forma, enfim, da forma que o Criador mandou você fazer. E agora tem pessoas contra você. E agora tem pessoas que se opõem a você, porque você sabe que aquilo ali, o Criador não se agrada daquilo ali. E o Criador, gente,
Olha, é algo incrível. Você vai ver, esses dias eu estava lendo, vou falar aqui com vocês, né, o livro de Jeremias. Jeremias tem uma parte do livro que eu esqueci, gente, o capítulo, enfim, que ele começa a conversar com o Criador e ele fala para o Criador que ele não está mais aguentando aquela perseguição. E ele fala, olha, eu não fiz nada com ninguém, vou resumir aqui, eu não fiz nada com ninguém, as pessoas estão vindo contra mim, chega um ponto que eu me entreguei, fiz tudo na sua obra, me lancei, mas agora eu me sinto como se sua obra tivesse um pouco pesada para mim, porque é por causa da sua obra que eu estou sendo perseguido. E o Criador vira para ele e fala, olha, eu te fortaleci no dia do bem, e começa a falar, é nessa passagem que você já deve ter lido, né? Eu te fortaleci para o bem e tudo mais. E o Criador fala, quando você se arrepender e colocar na sua boca palavras boas, agradáveis, eu vou te fazer forte contra os seus inimigos. Os seus inimigos não vão te vencer. E você lembra lá no início do livro de Jeremias que ele foi separado desde o nascimento dele. Ou seja, às vezes, né, como Jeremias, nós achamos que a missão está muito pesada. Às vezes nós achamos que, poxa Senhor, por causa do teu nome que eu estou passando por tudo isso, igual Jeremias falou. Por quê? Porque teve que destruir o altar de Baal, que de repente estava dentro da igreja, de repente estava dentro de casa. Às vezes é um filho, uma filha que tem que se levantar e mostrar, pai, mãe, isso aqui é altar de Baal, isso aqui está errado aqui dentro de casa, isso aqui não pode. E começa a ser perseguido. Mas assim como o Criador falou para Jeremias, eu creio que ele fala para o nosso coração também. Quando você mudar as palavras que estão na sua boca, eu vou te fazer forte contra os inimigos. Porque, gente, nós não podemos começar a pegar o ministério, né, que o Criador nos deu, a missão que Ele nos deu como um peso, porque nós estamos sendo perseguidos, porque o Cristo já falou que a gente ia ser perseguido. Isso acontece com todos nós. E nós não podemos deixar de fazer aquilo que o Criador mandou a gente fazer, porque vai ter alguém olhando pra gente de cara feia ou não vão aceitar aquilo que a gente vai falar. Nós precisamos prosseguir e continuar fazendo aquilo que o Criador mandou a gente fazer, antes de ser rejeitado pelo homem, mas não pelo aquele que tem o poder de dar e tirar a vida. E outra coisa que eu lembro aqui de novo de Jeremias. Jeremias foi o Criador dar uma palavra para ele, falar, olha, desde o teu nascimento eu te separei, antes de você nascer eu já tinha te consagrado. Você é separado para isso, não adianta você fugir disso, porque você, antes de você nascer, você já foi separado para isso. Então, aonde eu mandar você ir, você vai. O que eu mandar você fazer, você vai fazer. Nós, irmãos, não podemos viver para agradar ou esperar aplauso de homens, porque nenhum profeta daquela época, se tivesse esperado aplauso de homens, e eu creio que você vai ler algumas passagens sim, que tinham profetas que viviam esperando aplauso de homens, e eram usados pelo inimigo. Quando a gente começa a esperar muito aplauso de homens, a gente corre um risco muito grande, porque entra orgulho e várias outras coisas, e a gente se afasta da vontade do Criador e se aproxima para aquilo que o homem acha que é certo e aceitável. Entendem? Então, nós fomos separados para isso. Gideão foi separado para isso. Jeremias foi separado para isso. Tantos outros profetas que passaram por situações muito difíceis foram separados para isso. Os apóstolos, os discípulos, todos nós fomos separados para isso. Vamos levantar as mãos para os céus e vamos agradecer que nós fomos separados para ser vaso de honra. Quem entende essa palavra já entende o que eu estou querendo dizer. Vamos levantar as mãos para os céus e vamos agradecer. Vamos nos separar cada vez mais como vaso de honra para que Ele seja glorificado. Mas longe de nós querermos agradar os homens a ponto de desistir, de destruir os altares de Baal por causa dos homens. Eu sei que dá um frio na barriga, eu principalmente que tô aqui com vocês, quando eu tive que fazer, vou falar, vai ficar um pouco grande. Vai ficar um pouquinho grande, mas eu vou falar rapidinho para vocês. Quando eu tive que fazer, né, para encorajar você aí, e olha que o que eu vou falar aqui pode me causar alguma dor de cabeça, mas mesmo assim eu vou falar, porque a gente não pode ter medo, ok? Quando
o Criador começou a me ensinar os 10 mandamentos, e eu coloquei aí como fonte principal. Se você não viu, veja o vídeo aí no final de todos os vídeos. Eu coloquei esse vídeo dos 10 mandamentos. Porque nós temos que guardar os 10 mandamentos? Porque eu não guardava. Eu nem sequer nasci no lar cristão. Eu pensei, pai, eu terei problemas se eu começar a pregar que as pessoas têm que guardar os 10 mandamentos. E eu comecei a ter problemas de fato. Mas, irmãos, eu não vou retroceder numa coisa que o Criador mandou eu fazer, porque alguém vai me olhar de cara feia. Se quer me olhar de cara feia, que me olhe de cara feia. Mas eu prefiro ser rejeitada pelo homem e não ser rejeitado pelo aquele que me enviou. Continuo fazendo aquilo que ele mandou eu fazer. É lamentável que algumas pessoas lutem contra a gente. Isso também é espiritual. Mas pior que as pessoas lutarem contra a gente é o próprio Criador vir contra a gente. Então, irmãos, se levanta e continua fazendo aquilo que o Criador mandou você fazer. Porque independente das caras feias que você tiver contra você, o melhor é que você tenha aquele que criou os céus e a terra do seu lado. Independente das afrontas que nós venhamos sofrer, o importante é que no final nós vamos estar com ele. E quando ele chegar aqui, olhar para nossa cara, ele vai sorrir e falar: vem, de benditos de meu Pai. Melhor do que ele olhar de cara feia, virar a cara e: Senhor, mas eu profetizei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu não vos conheço. Por quê? Não negou a si mesmo e não tomou a cruz. Então vamos pegar a nossa cruz, negar a nós mesmos a vontade de querer agradar o homem e vamos seguir fazendo o que ele mandou a gente fazer, mesmo que, como Jeremias, né, mesmo que a nossa família fique contra a gente. Fazer o quê? Vamos seguir conforme ele mandou. Ele mandou você destruir os altares de Baal, ele tem revelado coisas para você. Abre a boca e fala, porque você foi separado antes mesmo de você nascer, para esse ofício que ele mandou você fazer, para isso que ele mandou você fazer. Então abre a boca, vai lá e fala. Não tema o homem, não tema aquilo que possa tirar de uma certa forma a sua honra diante dos homens, porque a nossa maior honra está nas mãos do Criador, é estar junto com ele, é ser dele, separado por ele, para ele. Amém? Fiquem em Cristo, que já ficou muito grande, e até o próximo vídeo, irmãos. Vamos orar rapidinho. Meu Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos pela palavra de hoje. Nós pedimos força, capacitação para cada irmão, para nossas vidas, para que a gente venha ter coragem, fé, foco para continuar fazendo aquilo que é da tua vontade, meu Pai. Não permita que a gente venha retroceder por causa de pessoas que estão nos perseguindo por a gente fazer aquilo que o Senhor está mandando a gente fazer, principalmente hoje, nesses últimos dias. Nos dá força, fé, coragem e ousadia, para que a cada vez que o inimigo perseguir, a gente avance mais ainda, bem abusados mesmo, dentro da tua autoridade, dentro da tua unção e do teu poder, para glorificar o teu nome nessa terra, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Obrigada por ter nos escolhidos para essa missão. Obrigada por nos ter separado para sermos vasos de honra diante da tua presença. Que o Senhor continue nos ajudando e nos sustentando para que a gente venha estar te honrando cada dia mais. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, fiquem em Cristo, que eu já falei demais, amém? Tchau, até o próximo vídeo.